Fala galera, aqui é o Alan Abimad, chegando com mais um vídeo especial aqui para o canal da S1 Live. Vamos trazer um conteúdo legal, fazendo um resumo do que você vai assistir aqui. A gente vai falar de dois jogadores que o Paulo Sousa vetou a saída do Flamengo e que agora estão se destacando no time. Vamos falar muito sobre isso. Vamos trazer também a atualização dos jogadores lesionados. Quem já está se recuperando, quem está perto de retornar, quem ainda está distante. Vamos fazer aí vamos trazer um resumo do que a gente apurou dentro do Flamengo, da situação desses jogadores lesionados. E vamos fazer uma análise também da entrevista que o Marcos Braz deu, né, principalmente falando sobre a importância ou sobre a possibilidade do Flamengo ter um psicólogo, sobre a questão de ter um novo diretor. O Braz, ele exaltou bastante o Bruno Spindel, mas a gente vai debater sobre essa questão do diretor técnico. E ele falou também sobre essa situação do Andrés Pereira. Vai ser comprado, não vai? Por que viajou? Por que adiantou, né, uma possível compra do Andrés e agora a situação está um pouco parada, né? Vamos falar sobre isso e também sobre a questão da renovação ou não do Rodinei. Será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? Será que o Flamengo vai renovar com o Rodinei? Bem, isso e muito mais agora nesse vídeo aqui no canal da S1 Live. Espero que você curta. Então, galera, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui nesse vídeo especial aqui da S1 Live é sobre dois jogadores que o Paulo Sousa pediu a permanência e que vem se destacando muito, né? No início do ano a gente trouxe algumas informações, inclusive aqui na S1 Live, de dois jogadores que poderiam ser negociados. O primeiro é o Lázaro, né, que não teve oportunidade desde quando o Rogério Ceni esteve no Fla. O Rogério, inclusive, falou que o Lázaro ainda não demonstrava muita intensidade de jogo, né? O Lázaro teve poucas oportunidades. Com o Renato também, o Lázaro não teve tantas oportunidades. E o Lázaro teve para ser negociado no começo do ano. O Paulo Sousa segurou, pediu para a diretoria não negociar o jogador, informando que iria contar com o jogador. Achava que o jogador poderia ser útil na temporada e é o que está acontecendo, né? O Lázaro, que foi destaque do último jogo do Flamengo na vitória contra o São Paulo por 3-1, inclusive dando mais uma assistência, né? Com essa assistência, o Lázaro ele chegou à incrível marca de ser o principal garçom do Flamengo ao lado do Arrascaeta, né? E aí vale lembrar que o Arrascaeta tem algumas assistências com bola parada, ou batendo escanteio ou falta, e o Lázaro não. O Lázaro tem tido esse número impressionante com bola rolando. Vou passar aqui alguns números do Lázaro, né? Depois vocês deixem aqui nos comentários se vocês estão aprovando essa temporada do Lázaro, se o Paulo Sousa fez certo em manter o jogador. O Lázaro pelo Flamengo na temporada já deu 6 assistências, é o maior garçom do Fla, junto com o Arrascaeta, né? Que para mim é o craque do time. Já são 15 jogos, sendo 8 de titulares, 8 começando como titular e 2 gols. Então tá aí o Lázaro, que já atuou 15 vezes na temporada pelo Flamengo, né? Sendo que 8 começou a partida como titular, fez 2 gols e deu 6 assistências, né? Como assistência para o gol do Gabriel na vitória contra o São Paulo, né? Então, ponto para o Paulo Sousa, que manteve o Lázaro no elenco para a temporada 2022. Outro jogador que esteve numa situação bem parecida que essa é o João Gomes, é o outro jogador que a gente vai destacar, né? O João Gomes é um atleta que esteve muito próximo de deixar o Flamengo no início do ano. Ele fazia parte, em termos do planejamento do Flamengo, de um dos atletas que poderiam ser negociados e que rendesse algum lucro para o Flamengo conseguir manter jogadores mais prontos, jogadores com mais rodagem, né? Isso aconteceu em algum caso, quando o Flamengo negociou, por exemplo, o Caio Roque, né, lateral esquerdo, que era uma grande revelação, né? E também mais alguns jogadores, e o João Gomes quase foi negociado, né?
E hoje, em entrevista, né, que ele deu para a própria TV do clube, para a Flá TV, o João Gomes deu duas declarações interessantíssimas, duas declarações confirmando a informação que a gente tem trazido aqui na S1 Live. A primeira, né, que achei importante, que a gente, em vários programas, quando a gente vem falando do João Gomes aqui, a gente bate muito na tecla que o João Gomes, na base, ele jogava mais adiantado. O João Gomes nunca foi, na base, não era aquele jogador de contenção, aquele primeiro volante. Ele chegou a ser utilizado várias vezes como meia na base. E ele falou isso. Ele falou que ele começava, que ele, por um bom tempo na base, ele era um meia e que ele veio recuando conforme foi subindo. E principalmente quando chegou no profissional, que ele foi utilizado como volante, né? Ele até demonstrou um pouquinho de, não é um certo incômodo, mas falar que muita gente fala só que ele só destrói, que ele só desarma, né? E ele destacou que ele quase deu assistência nessa partida contra o São Paulo. Ele deu um passe, né, muito bom para o Isla, entre os zagueiros, aberto na direita, um passe de 3 dedos, né, com classe, demonstrando que é um jogador que tem técnico, um jogador que sabe jogar, né? Eu mesmo já bati nessa tecla. Acho que o João Gomes ele precisa ter mais confiança e confiar nessa jogada ofensiva, porque ele tem esse potencial, ele tem essa capacidade. E ele falou para a Flá TV sobre isso. Ele falou sobre que ele tem essa capacidade de criação, que ele jogou muito assim na base e que ele agora no profissional ele destrói e também constrói. Além desse tema que a gente já vai mostrar para vocês, ele falou uma outra questão que a gente também aqui nessa live a gente falou algumas vezes, né? Que ele revelou que estava praticamente negociado, que já estava praticamente fora do Flamengo e que quando o Paulo Souza é contratado, ele conversa com o Paulo Souza, bota a situação, ele fala: Paulo, tem essa proposta aqui, tenho possibilidade de ir, o que você acha? E ele revela que o Paulo Souza falou: eu acho ruim para você, acho que você deve ficar porque aqui você vai ser bastante utilizado, eu vou utilizar você e acho que você deveria ficar no Flamengo. E ele diz que o Paulo Souza foi um dos grandes responsáveis por ele estar vivendo esse momento, por ele ter optado por permanecer no Flamengo. Então vamos acompanhar aí esses dois trechos da fala do João Gomes, uma sobre a posição dele, sobre a capacidade dele de criação, que é tão importante quanto de destruição, e também sobre essa questão de quase ter saído do Flamengo, e assim como aconteceu com o Lázaro, o Paulo Souza que foi responsável pela permanência. Assiste aí. Então, ótimo, né? Porque isso, assim, era uma das minhas características lá na base, né? Uhum. E eu vim recuando. Aí ontem eu tive a oportunidade de atuar um pouco mais à frente e eu pude mostrar mais uma vez a minha capacidade também de dar um passe ou de dar uma assistência, né? Então, assim, por eu errar alguns passes que eu não erro, né? Aí eu ouço muito que eu não sei criar, né? Sempre lá na base a minha característica foi de armar. E hoje eu tô roubando mais do que armando, mas ainda assim hoje eu sei armar, eu sei fazer um passe ou uma assistência. O Paulo é um cara que vem me dando muita confiança e acho que isso tá me ajudando muito, sabe? Eu realmente atingir o meu melhor nível tático, físico e mental. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu iria para outro clube, né? E antes de sair eu fui lá nele, falei: aí, mister, isso, o que é que tu acha? Aí ele falou que acha ruim, porque aqui eu iria receber oportunidades. Hoje ele está honrando com o que ele me falou lá e eu estou aproveitando essas oportunidades, né? Então, galera, esse aí foi o João Gomes, né, falando exatamente tudo
que a gente falou, que a gente trouxe para vocês aqui na Action Live, né, informações que a gente já vinha trazendo, primeiro sobre como o João Gomes sempre jogou, né, desde a base até o profissional, mostrando que ele não é só um destruidor, ele tem plena capacidade e potencial para aprimorar ainda mais essa parte ofensiva de criação, né, principalmente criar jogadas como criou no lance do Isla, e revelando também que teve com o pé fora do Flamengo, né, para ser negociado, e a conversa com o Paulo Sousa foi essencial para a permanência do jogador. Vamos passar para outro assunto? O Marcos Braz hoje deu uma entrevista exclusiva para o Sport TV e eu separei aqui alguns trechos para a gente debater. Alguns pontos eu acho que ele foi muito claro, em outros eu não concordei tanto. Eu acho que até o questionamento, quando é feito, é entendido de uma forma diferente, né? Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos, né? E vamos debater. Primeiro ele foi perguntado sobre os reforços que o Paulo Sousa pediu, né? Eu vou ler as aspas do Braz aqui para a gente debater. O Braz falou sobre os reforços pedidos por Paulo Sousa. Qualquer técnico sempre pede reforços. Não vou falar diretamente de posições, porque bate de frente com os jogadores que eu tenho no elenco hoje. Tem uns que eles expôs mais, e assim foram feitos, né? Algumas contratações. Não foi feito dentro da cronologia que talvez ele gostasse, mas foram feitas. O Braz admitindo aí que o Paulo Sousa pediu, né, reforços assim que foi contratado, e alguns nomes demoraram mais a chegar. Alguns nem estrearam, mas como o Pablo, que acabou sofrendo uma lesão um pouco antes da estreia dele, que já poderia ter ocorrido, e no caso do Ayrton Lucas. Aí o Braz completa: o bom seria que todos os jogadores do elenco já estivessem aqui desde o primeiro dia de trabalho, mas não foi possível. A gente também teve entendimento de que deveria pegar o grupo no dia a dia para entender as necessidades. A gente teve a questão do Banco Central, as pessoas não têm noção de como isso atrapalhou. Um problema de sucção direto nas contas do Flamengo, que está muito bem entregue ao presidente Landim e ao vice jurídico Rodolfo Dunches, né, que a gente tem um momento mais tranquilo agora do que do início do ano. E aí eu queria muito falar sobre esse trecho, porque o Marcos Braz, de novo, ele toca num ponto que a gente trouxe muito aqui, né? Quando ele fala, a gente teve o entendimento de que devia pegar o grupo no dia a dia para entender as necessidades. Foi o que a gente falou sobre a reformulação. A reformulação que poderia ter sido feita no final do ano passado, o entendimento do departamento de futebol foi que o Paulo Sousa assistisse de perto, treinasse e botasse para jogar alguns jogadores para depois do término estadual definir qual atleta ficaria ou não. Diferente do que, por exemplo, foi feito no Palmeiras, que quando acabou a temporada, apesar que lá no Palmeiras tinha vantagem do técnico seu mesmo, então ele sabia exatamente com quem ele queria contar ou não, no Flamengo o Flamengo teve o entendimento que o estadual serviria para essa análise melhor do elenco, e agora, né, o Flamengo está iniciando mais ou menos um processo de reformulação que deve ocorrer de forma maior na janela do meio do ano. Outro assunto que o Marcos Braz tocou foi sobre a situação atual de Andreas Pereira. Andreas Pereira, que vai lembrar que o Flamengo viajou para fazer a compra, a informação é que era questão de pouco tempo para o Flamengo confirmar, e hoje já é uma dúvida se o Andreas Pereira permanece ou não no Flamengo. O Braz, perguntado sobre a situação do Andreas Pereira, respondeu: de fato teve a pontuação, essa pontuação sobre a falha na Libertadores, mas gostaria de deixar registrado que quando contratamos o Gerson, os questionamentos sobre valores foram os mesmos em relação ao pagamento do jogador. Até quanto o Gabigol tinha esse questionamento sobre números, sobre valores. Acontece que o Andrés teve uma fatalidade num jogo importantíssimo e com certeza é um peso nesse processo. A gente tem um entendimento em relação a ele. Então, enfim, né, o Braz aí respondendo sobre a questão, né, do valor a ser pago pelo Andreas Pereira, confirma que há muito questionamento em relação a esse valor e comparou um pouco com a situação do Gerson e do Gabigol. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro de questionamento em relação ao Gabigol, a não ser de alguma parte pequena da imprensa, porque por mais que o Gabigol tenha feito gols importantes e tenha sido um dos principais jogadores do Flamengo, o Flamengo estava comprando um jogador por um valor muito alto, valor que clube europeu paga. E em relação ao Gerson,
eu lembro de poucos questionamentos, mais por parte da imprensa também, mas aí eu só acho uma diferença disso que o Braz falou para a situação do Andrés Pereira, porque o Gabigol é um jogador que tinha sido um dos heróis, né, o principal herói da conquista da Libertadores. Os gols do Gabigol deram a Libertadores para o Flamengo. Então, quando o Flamengo compra o Gabigol estava sendo comprado depois dessa situação. O Andrés, quando você pensa em comprar o Andrés, você pensa depois da situação que ele acaba falhando na final da Libertadores. Então eu acho que não tem como comparar questionamentos em relação a quando você está fazendo um grande aporte de um jogador que deu muito na última temporada, inclusive foi o herói de uma Libertadores, para outro que falhou. Em relação ao Gerson, eu também vejo diferença, porque o Gerson não veio por empréstimo e o Flamengo comprou depois. O Flamengo contratou o Gerson, então foi uma aposta que o Flamengo tinha consciência e ele foi contratado. O André ele veio por empréstimo, então deu tempo de fazer toda essa avaliação e depois dessa avaliação você definir. A questão do André, eu acho que não é só falha. A falha, aí eu acho que é o lado emocional, que eu acho que é importante ter em todos os clubes. O do Andrés ainda está gritando, ainda está alto. Prova disso que desde aquela partida da Libertadores, o Andrés não consegue jogar bem novamente. O Andrés tem mantido muita irregularidade. Entra bem num jogo ali, vai mal naquele outro, mas não consegue se destacar como ele se destacou assim que chegou no Flamengo. Então eu vejo uma diferença muito grande em relação às negociações do Gabigol e do Gerson e do Andrés Pereira. E o Braz também falou que o motivo deles terem ido a Manchester é que o Manchester tinha pedido para conversar pessoalmente. Mas exatamente como o Flamengo tem contrato até julho, o Flamengo também poderia ter falado, tá, vamos programar mais à frente e para definir. A informação que eu tenho é que o Flamengo tinha interesse em comprar o Andrés, estava decidido a comprar, só que o tempo foi passando, o Andrés não foi rendendo, a pressão por parte da torcida aumentou, a pressão interna no Flamengo também, por conta de conselheiros, pares da atual gestão foram aumentando e isso ficou congelado. Talvez isso poderia já ter acontecido, essa compra, se o Flamengo tivesse sido campeão da Supercopa contra o Atlético, Carioca, só que essa pressão aumenta muito quando as conquistas não vêm. Bem, outro ponto importante que o Braz falou é sobre a renovação do Rodinei. E a renovação do Rodinei vai acontecer ou não vai? Bem, o Braz falou, não é o Rodinei que a gente vai ouvir em relação ao Paulo, ou seja, o que o Braz quis dizer, ele não ouve o Paulo Souza se ele quer renovar com o Rodinei ou não. Na verdade, ele quis dizer que ouve todos. Qualquer jogador que está em término de contrato, o Braz diz que conversa com a comissão técnica. E aí ele fala, quando a gente vai falar de renovação, a gente ouve sobre todos os atletas, ouve com a comissão técnica. Outro ponto, que não acontece só com o Rodinei, mas também em outros casos, é que quando está faltando 8, 9 meses para acabar o contrato, é um dever nosso sempre ficar atento. Principalmente quando chega perto dos 6 últimos meses de contrato. Até porque pode perder o jogador. O Braz dizendo aí que essa avaliação é feita com a comissão técnica sempre quando está em término de contrato, para saber em relação à minutagem, se vai utilizar o jogador, se não vai. Bem, a minha opinião eu já dei, eu acho injustificável a renovação do Rodinei, né? Um ponto até importante que foi batido nessa entrevista com o Braz, foi que o Rodinei ele já está há muitos anos no Flamengo e ele nunca foi titular em todo esse período. Vale lembrar que o Rodinei era reserva do Pará, né? Aí o Pará sai, depois o Rodinei vira reserva do Rafinha, o Rodinei é negociado por empréstimo, ou seja, porque o Flamengo já entendia que não cabia no elenco, o Flamengo acaba trazendo o Rodinei, recusa algumas propostas pelo Rodinei e o Rodinei acaba começando a temporada jogando algumas partidas no Flamengo, né? E agora, quando as competições estão mais difíceis, o Rodinei não vem conseguindo performar novamente. A minha opinião eu já dei aqui no canal da S1 Live, que eu acho um pouco injustificável. Eu não consigo ver justificativa que leve o Flamengo a renovar com o Rodinei, porque eu não acho possível que em 3 janelas, a do final do ano, essa e a que vai ter no meio do ano, e mais quando o contrato do Rodinei acabar, eu não consigo ver como o Flamengo não consegue ter capacidade de trazer um jogador de um nível melhor que o Rodinei. Então, vamos ver, o Flamengo estava muito perto de renovar com o Rodinei e é outra situação que freou um pouquinho. O Flamengo freou, a pressão em relação à renovação do Rodinei também foi grande e vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para saber se o Flamengo renova ou não com o Rodinei. E mais um trecho, dessa entrevista do Braz, ele foi questionado sobre a possibilidade de ter
mais um profissional na diretoria, um diretor executivo, que seria um diretor mais técnico. O Braz saiu em defesa do Spindle. Ele falou, em relação a diretor executivo, eu acho até estranho falar. Em 2019, o Spindle foi eleito o melhor diretor executivo do Brasil. Não fui eu nem a torcida do Flamengo que elegemos o Spindle. Tem uma associação. E por essa associação o Spindle foi eleito o melhor diretor executivo. Os resultados dele foram iguais aos meus. Eu não vejo necessidade, né, de ter um outro diretor. Cada diretor tem um estilo de conduzir o trabalho. O Bruno Spindle é um profissional dedicado, trabalhador e tem a confiança de todos nós e do presidente Landim, que tem a última palavra e é o maestro do Flamengo. Então aí o Braz falando sobre essa situação sobre um outro diretor. Eu acho que o Spindle é muito competente naquilo que ele faz, principalmente em negociação junto com o Braz, principalmente com os números. O Spindle é esse dirigente que na negociação sabe entender até onde o Flamengo pode ir, porque até quanto o Flamengo pode expor, então ele é muito bom nisso. Mas eu acho que o que tem que ser debatido é nem só restrito ao Flamengo, é também relacionado a outros clubes, não é só a questão de um dirigente executivo. Eu acho que o problema é quando dão nomes, né? Não interessa se a pessoa é diretora executiva, se ela é gerente de futebol, se é diretor técnico. Eu acho que o que o Flamengo precisava, como eu acho que outros clubes precisavam, é ter um profissional que se alinhe nessa parte técnica. Por exemplo, está buscando um treinador, um profissional que tenha plena capacidade de falar, o nosso elenco joga muito melhor dessa forma, os jogadores performam mais dessa forma, então a gente precisa de um técnico que jogue mais ou menos dessa forma, e ir em busca de um técnico que case as características com as características do elenco. E quando for, por exemplo, em busca de reforços, não é assim, precisamos de um lateral direito. Não é, esse lateral direito foi o melhor lateral direito das Américas do ano passado. Isso não importa, porque o que mais importa é qual é a característica do lateral que casa com a característica do elenco, né? Que o treinador precisa e qual que você está buscando. Se você precisa de um lateral defensor, não adianta você trazer o melhor ala direito do mundo. Se você precisa de um jogador que atue mais como ala, não adianta você trazer o melhor lateral defensivo do mundo, mas que tenha dificuldade de criação. Então o que eu sinto falta nos clubes brasileiros e também no Flamengo é esse profissional. Mas não é só um profissional, como tem no Centro de Inteligência e Mercado, que opina, mas com voz ativa, né? Que, por exemplo, o Braz e o Spindle possam continuar negociando, fazendo as negociações, mas que tivesse um profissional com voz ativa para falar. O Flamengo hoje precisa de um técnico assim, esse técnico é um que se encaixa perfeitamente. O Flamengo precisa de um lateral assim. Esse estilo do lateral casa exatamente com o que o técnico quer. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, não só no Flamengo, mas em vários clubes brasileiros. A gente vê, por exemplo, o Inter está numa sequência de trocar técnico e também os técnicos são todos um diferente dos outros. E a gente pode pegar vários outros exemplos. Então eu acho que isso é uma questão que é uma demanda que os clubes brasileiros precisavam para ontem, que infelizmente não tem. Então eu vejo essa questão assim, não é a competência do Spindle, que ele é muito competente no que ele faz, mas eu acho que falta um profissional com outro estilo, com outro tipo para complementar, né, todo esse organograma. Né? E falando em organograma, né, do futebol do Flamengo, hoje a gente, mais cedo no Zona Mista, a gente trouxe como é que é o organograma do Flamengo. Vou passar para vocês, só para vocês entenderem como é que é esse organograma dentro do Flamengo. Né? O presidente Landim, né, é o presidente. Embaixo do presidente vem o vice de futebol, que é o Marcos Braz, seguido do diretor de futebol, que é o Bruno Spindle, e aí, abaixo do diretor de futebol, o Flamengo tem 4 gerentes. O Márcio Tanuri, que é gerente do Departamento de Saúde e de Alto Rendimento. O Fabinho Soldado, aquele ex-volante, que é o gerente de futebol. O Juan, ex-zagueiro do Flamengo, que é o gerente técnico, que fica mais próximo da comissão técnica. E o Carlos Noval, que é o gerente de transição. Além deles, ainda tem o Renan, que é o gerente do departamento de scout. Então o Flamengo tem um organograma, profissionais remunerados, mas na minha visão, assim como em outros clubes, no Flamengo falta um profissional técnico, que saiba avaliar forma de jogo, esquema tático, e quando vai sentar com o técnico para negociar uma vinda, converse sobre forma de jogo, joga reativo, joga por posição, por transição, enfim, alguém que fale e que entenda mais na hora de contratar, né? Essa aí é a minha opinião
sobre esse tema. Galera, agora um outro assunto, né? Muita gente perguntando nos nossos programas da S1 Live sobre os jogadores lesionados do Flamengo. Vou trazer algumas informações que foram apuradas no dia de hoje. O Pablo já deve ser relacionado, já está treinando com o grupo, está recuperado. O zagueiro Pablo, então, está recuperado e próximo de fazer a sua estreia pelo Flamengo. A situação de outros jogadores. O Vitinho está em trabalho de fisioterapia, mas ainda vai demandar um tempinho para retornar. O Mateuzinho, lateral, e o Gustavo Henrique estão fazendo trabalhos na academia, também vai demandar um tempinho, ainda não passaram para a transição em campo. Então, Mateuzinho e Gustavo Henrique na academia. O Bruno Henrique e o Fabrício Bruno estão em fisioterapia, mas já no estado avançado, no estado de já começar a trabalhar, perto de passar para o campo, né, fazer esse trabalho de transição programado. O Bruno Henrique está sendo preparado, inclusive, para quem sabe voltar contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. O Rodrigo Caio e o Ayrton Lucas, que estão nessa transição da parte física, ficaram muito tempo parados, então estão nessa transição aprimorando a parte física, né, para ficar bem na parte física e poderem voltar a treinar com o grupo, né, disputar coletivos, atividade tática e por aí vai. Além do Matheus França, que passou ontem por cirurgia e vai ficar por volta de 3 a 4 meses parado. Então essas são as notícias do Departamento Médico do Flamengo. Então é isso, galera. Com essas informações a gente vai finalizando esse vídeo aqui, que a gente preparou com muito carinho para vocês. Vou fazer um pedido. Se você ainda não for inscrito aqui no canal da S1 Live, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. A gente vai aumentar o número de conteúdos. Vídeos como esse vão começar a ser feitos de forma mais constante, né? A gente quer botar uma rotina também preparando vídeos para vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá esse like, dá essa moral aí nesse meu primeiro vídeo aqui da S1 Live. Deixe o seu like e baixe o aplicativo da S1 Live. O aplicativo da S1 Live tem o clube de membros. Você pode, por R$ 9,90, se tornar membro da S1 Live. Você concorre a 3 prêmios todo sábado. A gente tem um sorteio de 3 prêmios. Os prêmios vão para vencedores diferentes. E a gente também tem um bolão, né? O bolão a gente bota no ar no começo da semana. Você dá o palpite nos seus jogos. Quem ficar em primeiro lugar ganha R$ 300, em segundo lugar R$ 150, em terceiro lugar R$ 50, e é toda semana. Então, se você não ganhou nessa semana, na outra, quem sabe você não vai ganhar, ou os prêmios, ou no bolão. Então baixe o aplicativo é de graça para você acompanhar as notícias do dia a dia, placar ao vivo, e se você quiser se tornar clube de membros, vai na abinha de membros da S1 Live, por R$ 9,90 você tem todas essas vantagens. Galera, obrigado e a qualquer momento voltamos com mais informações aqui na S1 Live. Valeu!